Olá, mulheres que estão na busca por uma posição executiva, que têm esse sonho de ascender na carreira, que já são líderes, que já têm essa responsabilidade, que já foram mordidas pela mosca azul da liderança, que te coloca num outro patamar com relação à visão do trabalho, à visão de como obter resultados na sua vida, que tem prazer em ver seus colaboradores crescendo, se desenvolvendo, que gosta dos desafios, que quer realmente o comando, a voz de comando para estar ajudando a empresa a alcançar os resultados que a empresa precisa para se manter no mercado, para ganhar posição no mercado, para você que já é líder mesmo. É com você que eu quero conversar, porque muitas vezes ao longo da nossa carreira, eu vivenciei isso na minha carreira. Eu sou Ana Maria Sena e na minha experiência de trabalho, mais de 30 anos trabalhando em organizações que quando eu entrava não eram assim tão grandes, mas que com o nosso trabalho, não só a minha contribuição, mas a contribuição de diversos outros profissionais, chegavam a uma posição de muito destaque. Eu entrei numa empresa que faturava 24 milhões de dólares ano e quando eu saí dessa empresa ela já faturava 1 bilhão de dólares ano. Então eu sei o que é uma empresa que a gente pode chamar de média, se transformando numa empresa grande. Também entrei numa empresa que tinha cerca de 200 mil clientes e quando eu saí já estava próximo aí de alcançar 1 milhão de clientes. E isso também mostra um outro lado, o lado da operação que tem que funcionar. Então eu tenho essa experiência, já fiz trabalhos de consultoria em empresas pequenas e com isso a gente vai adquirindo aí uma visão, um conhecimento sobre negócios, empresas e como que os profissionais, e no caso as mulheres, devem agir para conquistar a sua posição dentro dessas organizações. E a posição que a gente está falando aqui é a posição no nível de diretoria. Realmente é uma jornada, tem diversos passos e não é fácil, porque se fosse fácil todo mundo seria diretor. É uma jornada para quem se dedica a ela, para quem sonha com ela e se dedica em ações, porque não adianta ficar sonhando, ficar no terreno do pensamento do imaginário. Tem que sair do terreno do imaginário e agir para chegar lá. Ao longo da minha carreira, durante 20 anos, eu ocupei posições executivas. Eu fui diretora em uma outra empresa, em negócios diferentes. Eu trabalhei em varejo, eu trabalhei em empresas de serviço, eu trabalhei em empresas de saúde, operadoras de saúde e também em gestoras de unidades hospitalares. Então, o que eu posso dizer para vocês é que em todas as minhas experiências como executiva, a gente acaba aí adquirindo uma percepção de quais são as pessoas, de como as pessoas devem se comportar, o que as pessoas têm que fazer para alcançar uma posição executiva. E aí, olhando para a minha experiência, durante 3 vezes, em 3 vezes ao longo da minha carreira, eu estava numa posição intermediária e ascendi para uma posição executiva. O que será que eu fiz que me permitiu esse desenvolvimento, essa ascensão? O que eu fiz? Então, foi baseando nisso que eu comecei a formatar uma metodologia para ajudar mulheres a chegar lá. Porque eu sou mulher e eu cheguei lá. E cheguei lá não agora, no século XXI, quando as discussões de inclusão, de você ter aí a diversidade nas empresas é tão presente e tão significativa no sentido de respaldada em números, em dados, que mostram que quanto mais mulheres ocupam posições executivas, melhor para a empresa.
Então, a empresa alcança melhores resultados quando ela tem um corpo diretivo mais equilibrado. Eu sempre acreditei nisso, nas minhas equipes eu sempre lutei para ter um equilíbrio entre gêneros, preferências, até as questões aí de personalidades, né? A gente ter um equilíbrio de pessoas mais arrojadas, pessoas mais concentradas, mais focadas, que melhoravam processos, e pessoas ao mesmo tempo mais criativas, que gostavam aí de criar o novo, de sair da mesmice. Então esse equilíbrio é sempre importante. Então, vamos voltar para a minha carreira. Então, baseada nessas minhas experiências, 3 experiências de ascensão, eu desenhei aí uma metodologia para ajudar mulheres a chegar lá. Por quê? Porque hoje tem uma oportunidade incrível, né? A gente tem aí a ONU Mulher puxando essa vontade, esse desejo das empresas, né, de ter um corpo diretivo mais equilibrado, e a ONU Mulher estabeleceu uma meta de 30% do grupo de executivos de uma empresa ser formado por mulheres, ainda, né, nos anos 20 aí, do século 21, mas chegar a 50% em muito pouco tempo. Isso é uma grande oportunidade. Mas você está preparada? Você quer? Você já tem esse desejo latente? Se você quer e quer se preparar e quer conhecer uma metodologia que vai te ajudar, me segue, curte esse vídeo, compartilha com suas amigas. Vamos juntas criar essa realidade no Brasil também. O Brasil tem evoluído, a participação feminina nos conselhos, a participação feminina nos cargos executivos está aumentando. A gente tem um grande número de gerentes lá, mulheres. Então vamos fazer acontecer essa meta da ONU rapidamente, mas para isso eu quero te preparar. Eu quero fazer você entrar, né, no jogo, sabendo bem as regras, entendendo, né, como que você deve jogar. Por quê? Porque assim a gente sofre menos. Quando a gente conhece, né, e a gente entende como as coisas funcionam, a gente pode inclusive aprender a como fazer. Porque quando a gente não entende, a gente não sabe, quando a gente está cheio de dúvidas, as coisas ficam muito difíceis e dolorosas. Foi para mim, foi muito difícil e doloroso em alguns momentos da minha carreira, porque eu não tinha resposta, eu não entendia por que as coisas estavam acontecendo daquela forma, e eu querendo que as coisas acontecessem de uma outra forma, mas as coisas aconteciam daquela forma e eu não conseguia entender que eu estava ajudando as coisas a acontecerem dessa forma que eu não queria. Eu quero te ajudar a não ter esse sofrimento, a ultrapassar essas dificuldades que são normais, são absolutamente normais, fazem parte aí da vida das empresas. E hoje eu vou tirar dúvidas, né? Então, a primeira dúvida que veio para mim de uma profissional que tem uma posição de liderança é que ela tem na equipe 2 colaboradoras que estão em conflito. E como que ela deve agir com essas colaboradoras que estão em conflito, porque isso está afetando aí a produtividade da área dela, né? Como é que ela deve fazer? E realmente essa é uma situação relativamente comum, pelo menos comigo aconteceu em 2 empresas diferentes, a mesma coisa, e também com 2 colaboradoras. Então eu vou contar para vocês quando eu não resolvi direito e depois quando eu resolvi melhor. De qualquer forma, o que eu posso dizer para vocês é que resolver direito é a gente ficar bem. Nós, enquanto gestoras, né, das pessoas ali, enquanto liderança, estarmos ok com a forma como a gente lidou com a situação. Eu acho que muitas vezes a gente quer resolver as coisas da forma como a gente acha que os outros acham que a gente deveria resolver. Então, a forma que a gente acha que os outros acham que a gente deveria resolver
não funciona, pode não deixar a gente completa. E a gente tem que fazer nesse sentido, seguir a nossa intuição, seguir também orientações de outras pessoas, opiniões de outras pessoas, que com certeza a gente vai chegar aí num denominador de resultado muito melhor. Eu vou contar a minha experiência. Então, a primeira experiência foi assim. Eu assumi, né, uma diretoria, e quando eu assumi essa diretoria já existia uma equipe, mas alguns profissionais do nível gerencial pediram para sair, estavam participando de outros processos internos na empresa, foram para outras áreas dentro da empresa, e eu acabei tendo que reconfigurar a área como um todo e, para, num certo sentido, a minha sorte, poder montar uma equipe gerencial com pessoas que eu gostava, que eu confiava, que tinham muita qualificação técnica. Então, eu fiz essa reconfiguração e trouxe uma gerente bastante qualificada. Então, porque isso é uma coisa importante, porque nem sempre o problema é a personalidade, que eu quero deixar claro para vocês, a personalidade e a qualificação técnica do profissional. Porque nos dois casos, as personalidades eram bem diferentes das profissionais envolvidas e ambas tinham uma qualificação exemplar. Elas eram excelentes profissionais. Uma com uma excelência maior de qualificação teórica, tinha muito conhecimento, tinha mestrado, tinha doutorado, então era uma profissional realmente muito qualificada e tinha um jeito de ser muito meigo, muito tranquilo. A outra era uma profissional extremamente qualificada na outra empresa. Por que eu estou falando? Aqui agora eu estou falando das duas lideranças, que era um conflito entre uma liderança e sua colaboradora. Uma liderança e sua colaboradora. Então, essa outra aqui já era uma liderança com muita experiência na área, mas muita experiência, com muitas soluções para as questões, os desafios, os problemas da área, reconhecida e mais assertiva, né? Uma profissional mais dura no sentido de tomar as decisões difíceis, de fazer acontecer, de visar mesmo o resultado. Então, duas pessoas diferentes, mas com o mesmo problema. Vamos voltar para o primeiro caso. No primeiro caso, essa profissional, muito meiga, muito doce, muito tranquila, assumiu uma equipe que já vinha aí fazendo um trabalho de muito sucesso. Então, assumiu um grupo que era bastante unido e uma profissional muito independente. A gestão anterior dava muito espaço para essa profissional tomar as decisões, fazer acontecer, até porque a profissional era uma profissional um ponto fora da curva. Que o trabalho, a qualidade do trabalho dela era realmente assim exemplar. Não tinha como não aplaudir de pé o esforço, a dedicação e o resultado, que é o mais importante. Não só o esforço, a dedicação da pessoa para fazer as coisas acontecerem, mas o resultado, porque ela, além de tudo, era muito criativa. Era boa em marketing, criativa, então ela era uma excelente profissional. As duas começaram a entrar em conflito, porque a profissional, a gestora que estava iniciando, queria tomar pé da situação, queria ter controle do que acontecia, e a profissional era muito independente, estava acostumada a ser muito independente e não sentia que deveria dar alguma satisfação sobre o trabalho dela. Sempre a gestão tinha confiado no trabalho dela, então ela estava se sentindo num ambiente de desconfiança, então ela resistia, porque ela, além de tudo, tinha contato já com alta administração, porque ela resolvia e era muito bem vista. Então, para a gestora, realmente era uma situação extremamente delicada, porque ela estava lidando com uma profissional que era reconhecida dentro da empresa, que era excelente, mas que não estava aceitando
respeitando a liderança dela. Isso é muito difícil, né? Quando a gente assume, imagina, eu sei que é muito difícil mesmo, mas a gente tem que saber, né, lidar aí com colaboradores que já têm autonomia e que são muito bons. Então a gente tem que realmente, nesse sentido, comer pelas beiradas para conseguir alcançar a confiança, né, a admiração e o respeito. Então essa minha líder, que eu tinha colocado, essa minha gestora, não estava conseguindo estabelecer uma comunicação e um fluxo de trabalho que gerasse na colaboradora independente de excelente padrão uma percepção de respeito, admiração e confiança. E a guerra começou. Então a gente vivia aí algumas batalhas, então a gestora dava uma orientação, a colaboradora fazia as coisas como deveriam ser feitas, mas sem comunicar a gestora. Então a gestora em muitas situações ficava vendida, chegava e era arguída, não, por que a coisa aconteceu assim e não assado? E ela simplesmente não sabia o que estava acontecendo, não estava a par de nada. E para mim começou a criar um ambiente muito ruim, porque eu queria que a minha gestora tivesse as informações, tivesse controle da área. E ela não tinha. A forma como ela tentou resolver o problema foi trazer uma outra profissional muito qualificada do mercado, com bastante experiência também, para dividir algumas atividades. Então deixou a colaboradora que já tinha o poder, né, dentro da organização, uma percepção de altíssimo padrão, para cuidar dos grandes eventos dentro da organização, e trouxe a nova colaboradora para novos projetos, para fazer coisas novas. O problema é que ela criou com isso uma disenção dentro da área. Então existia, na verdade, ela perdeu mais poder ainda, porque ela só conseguia estabelecer comunicação com a nova colaboradora e perdeu completamente o contato com essa colaboradora aqui. Para que eu soubesse o que estava acontecendo, eu tinha que falar diretamente com a colaboradora, porque ela nunca sabia o que estava acontecendo. Então, para vocês verem, eu tinha aqui ela e uma nova colaboradora, e a colaboradora antiga dando muitos resultados, com projetos muito bacanas aqui internos. Os projetos da nova colaboradora tinham dificuldade de avançar. Por quê? Porque ela não conhecia a organização. E entrou no conflito, entrou no jogo do conflito e não conseguia o apoio da equipe. A equipe ficou com essa colaboradora aqui, que era espetacular. Então, ficaram as duas aqui cada vez mais isoladas, os projetos não andaram, as coisas não aconteceram conforme o previsto, e desse lado aqui as coisas iam muito bem, obrigado. Quando foi necessário fazer uma reformulação na área, a empresa tinha uma política de alguns momentos fazer uma reestruturação, fazer um job rotation até dentro da própria empresa, um enxugamento, etc. O que aconteceu? Antes até do movimento da empresa, a colaboradora nova, que não estava se sentindo bem no meio daquele conflito, sem poder ter resultados, sem poder implantar os projetos, pediu para sair, recebeu uma proposta, saiu. E a gestora ficou de novo sozinha, mas agora mais isolada, mais afastada de tudo. No final das contas, eu acabei tendo que abrir mão dessa colaboradora. Foi muito ruim, foi muito difícil para mim, porque ela era uma gestora que eu tinha um apreço especial por ela, eu gostava muito dela, ela era um ser humano excepcional, mas ela não estava conseguindo trazer os resultados que a empresa precisava. E, obviamente, a outra colaboradora assumiu a área como um todo e a área deslanchou com ela. Essa foi a experiência que eu reputo como ruim, porque
foi muito desgastante para mim, porque eu queria que as coisas dessem certo, eu não conseguia chegar ali num denominador comum entre elas, não conseguia estabelecer um plano de atuação e acabei, num certo sentido, até contribuindo para que as coisas, pelo menos não contribuindo para que as coisas se resolvessem, né? Eu não agi, não me senti, assim, não avaliei a minha atuação como uma atuação que tivesse trazido os melhores resultados para a empresa. Então, foi uma situação muito ruim, muito difícil, eu era bastante jovem na época e foi um grande aprendizado, né? Porque a gente aprende com o que a gente erra. O outro momento, eu estava chegando numa nova empresa, um novo negócio, então eu também estava ali na minha curva de aprendizado do novo negócio, da nova empresa, da cultura. Esse é um momento muito difícil assim para nós, né? A adaptação a uma nova realidade. E eu tinha que montar a minha estrutura, né? Definir a estrutura com a qual eu tinha que trabalhar. E eu tinha aprendido com um grande diretor que a estrutura não pode ser estrutura linguiça ou salsichão, né? Você não pode ter um gestor, não pode ter ligado a ele um profissional só que faz basicamente a mesma coisa do que ele, né? Porque a grande pergunta é, se os dois fazem a mesma coisa, por que ter os dois? Geralmente você divide, e você divide como, né? Como é que é essa divisão entre dentro de uma estrutura? Sempre pensem nisso, isso aqui é uma dica super legal, como que eu penso uma estrutura ideal para minha área. Então, você pode dividir por tema, por assunto, né? Por área de concentração de conhecimento. Então, você vai ter um profissional muito bom naquela área de conhecimento ali, porque envolve muito recurso financeiro, por exemplo, porque envolve muitos colaboradores, então tem que dividir por causa do volume de colaboradores. Qual é o número ideal de colaboradores que uma liderança dá conta? Os estudos mostram que é no máximo 20. O ideal é em torno ali de 10 a 15 colaboradores, uma liderança tomando conta. Por quê? Porque tem que dar feedback, tem que observar, tem que capacitar, tem que ter aí uma possibilidade de quando um grupo está no treinamento, outro grupo está garantindo. Então, com isso, 10 a 15 colaboradores seria aí um número considerado ideal quando a divisão é feita pelo número de colaboradores. Existem situações que é por área de concentração de conhecimento, área técnica, né, o assunto técnico da área, e aí pode ter 2 ou 3 colaboradores e você divide ali pelo assunto que aquela unidade ali vai dar o resultado que você espera. Bom, quando eu cheguei na empresa, era uma estrutura salsichão, porque não existia uma diretoria. Essa profissional era a gerente da área que tomava conta de tudo. Então, assim que eu entrei, né, eu comecei a perceber que existia ali umas diferenças. Eu tinha que melhorar essa estrutura, não ia ficar com uma estrutura salsichão de forma nenhuma, porque não fazia nenhum sentido, até para que a gente pudesse ter melhores resultados. Já tinha uma avaliação da senioridade dos profissionais na equipe e já estava de olho numa profissional que era justamente a profissional que estava em conflito com a gestora. Por que existiu o conflito ali? O conflito existia porque essa profissional era muito qualificada e a forma como ela achava que as coisas deviam acontecer, que os processos, né, ela estava ali com um desafio bastante importante dentro da organização, que a forma como as coisas deviam ser resolvidas era muito diferente da forma como a gerente lá queria resolver, né? Então,
O conflito era no trabalho mesmo, né? Não era assim uma questão de falta de percepção da qualificação técnica da liderança, de falta de percepção da competência da liderança, mas era uma divergência na forma de resolver algumas questões no dia a dia e alguns projetos, como tocar projetos, que projetos priorizar. Então tinha muito conflito de trabalho mesmo. Só que as discussões foram evoluindo, porque a partir do momento que eu entrei, eu comecei a tomar pé da situação e a conversar. Eu sempre, quando assumo as áreas, eu converso com todos os colaboradores e a entender melhor, né, as áreas de competência de cada um. E eu já tinha um desenho, um formato na minha cabeça que eu ia separar as duas, não por conflito, eu nem sabia do conflito quando eu já tinha, mas por área de concentração de conhecimento, que eu queria dar mais volume de trabalho para aquela área daquela colaboradora que estava em conflito. E chegou uma situação aí de quase vias de fato, que quase se espancaram, e eu fui comunicada que tinha que tomar uma decisão, que eu tinha que fazer alguma coisa. Dessa vez, eu já tinha aprendido lá na outra, eu estava numa situação diferenciada, porque as duas, em termos, eu não tinha colocado, eu não era responsável por nenhuma das duas, não tinha sido uma escolha minha, então eu recebi já aquelas duas profissionais, não havia aí uma afinidade pessoal, tá? Apesar do que a pessoa aqui que estava em conflito com a gerente era mais fácil de lidar, porque é uma pessoa mais meiga. A gerente, como eu já tinha dito para vocês, era uma gerente mais assertiva, mais dura, uma profissional realmente focada em resultado e boa de resultado, muito boa de resultado. Bom, quando as duas entraram, eu fui conversar com uma consultoria da empresa, para que ela me orientasse como que ela achava que eu deveria resolver. Essa consultoria estava fazendo um trabalho comportamental na empresa como um todo, muito interessante, e essa consultora me orientou a fazer o jogo aberto, o jogo limpo, chamar as duas profissionais juntas para conversar e estabelecer um plano de trabalho. E realmente foi uma experiência muito rica, porque da outra vez eu conversei com as pessoas, eu não estabeleci um plano de trabalho, eu não criei assim uma forma de atuação, eu não deixei as coisas claras, e era essa coisa meio obscura que me incomodava, porque como era obscura, como eu não dizia o que eu queria, eu não conseguia fazer as pessoas entenderem como que elas deveriam atuar, então elas ficavam perdidas também. Voltando nessa, chamei as duas para conversar. E foi uma conversa dura, difícil de conduzir. A gente tem que estar muito bem com a gente mesmo, muito preparada para poder lidar com duas profissionais, no meu caso, mas com dois profissionais que estejam em conflito. Por quê? Porque tem muita emoção, aflora muita emoção. E a gente tem que ter a maturidade para deixar, ao mesmo tempo que deixa a emoção aflorar, ajuda a pessoa a controlar aquela emoção, a sair da emoção e ir para a racionalidade. Olha que trabalho difícil, né? É um trabalho quase aí de um profissional, né, de relações humanas, né? Porque tem que estar muito alerta com o que está acontecendo ali. Realmente, as duas estavam muito magoadas, e é isso que acontece quando o conflito, né, vai crescendo, vai se tornando estrutural, um conflito estrutural, é que as pessoas vão se magoando muitas vezes. A outra pessoa nem tem intenção
com o que faz de atingir a outra pessoa diretamente, mas como há o conflito, a pessoa percebe como uma decisão, uma ação para atingir, para magoar, para ofender. Então, tive que lidar com as questões emocionais, deixei as duas verbalizarem, conduzi de uma forma que uma não atropelasse a outra. Então, quando uma falava, a outra ouvia, e quando uma falava, a outra ouvia. Então, tinha tempo para uma falar, tinha tempo para a outra falar também. Porque não é um caso de ouvir só um lado. É um caso de ouvir os dois lados, deixar bem claro ali que era para resolver o conflito, para que não acontecesse mais aquelas situações, que aquelas situações não era boa para nenhuma das duas, que as duas estavam certas nas coisas que estavam pensando, mas ficavam erradas da forma como elas estavam aí trocando a informação. Então, muitas vezes, percebi até como uma ofensa, quando não era o objetivo da outra pessoa ofender, nem estava pensando na outra pessoa diretamente. Então, ali foi esclarecendo muito, que o conflito era muito mais percebido do que real, num certo sentido, As ações da pessoa, de uma pessoa, não eram para ofender a outra e vice-versa, Então, até é uma questão que aflora nesse tipo de conflito, é que a pessoa não é o centro do universo, Não existe só aquela pessoa na realidade da vida da outra. Então, que não é para ofender, que não está pensando na outra diretamente. Foi um exercício muito rico, muito interessante. Eu já ia, como eu disse para vocês, já ia separar mesmo, porque eu não ia ficar com uma estrutura salsichão, e expliquei a elas. Então, eu desenhei o conceito com elas, e aí o pior era para a gerente, que ela ia perder poder, então eu tinha que empoderar ela, fazer com que ela entendesse que ela ia perder aquela área, mas empoderar, porque eu ia dar novos desafios para ela, no que ela ia ficar, E realmente foi muito interessante o exercício, até porque ela era uma profissional maravilhosa realmente, e ela fez coisas excepcionais, coisas incríveis, maravilhosas, que realmente fizeram o trabalho crescer muito. Ela ficou com um pedaço do trabalho, que era um trabalho bastante importante para a empresa, continuava tendo uma relevância enorme. Ela era muito assertiva, ela era uma pessoa voltada para resultado, as áreas que ela ficou eram áreas que tinha muito essa questão de resultado latente, e a outra ficou ligada diretamente a mim, num trabalho que era a minha área de amor, Uma área que eu gostava especialmente do trabalho, da finalidade, Tem muito a ver comigo, que eu gosto do desenvolvimento de pessoas e tal. Então, a gente fez também um trabalho aqui muito interessante, e a profissional nos dava muitas informações, trazia muitas informações para que o trabalho aqui fluísse. As duas não se tornaram melhores amigas, mas até porque não tinham o desgaste do dia a dia, conseguiam conviver harmoniosamente, sem amor, sem carinho, sem afeto, mas sem conflito, sem guerra e sem possíveis tapas, Não tinha beijo, mas também não tinha tapa. Elas conseguiram fazer entregas excelentes, deram bastante resultado, e importantíssimo, o mais importante de tudo, é que eu fiquei completa, eu fiquei tranquila com a forma como eu atuei e ajudei aquelas profissionais a entenderem a situação, a verem que muita coisa que
incomodava, que estava passando aí com uma questão gravíssima de um conflito insustentável, irreparável, que não seria ultrapassado, mas que muitas vezes era até imaginário, muitas coisas eram do imaginário, então que era possível sim ter aí uma convivência que fosse produtiva, que é o mais importante. Então, para aquela gestora assertiva, ter uma convivência produtiva era uma coisa que bastava. Para a outra profissional que estava ali, que era subordinada a ela, que se sentia sufocada, não ter mais essa situação de se sentir sufocada, se sentir menor, já garantia a ela uma tranquilidade para trabalhar e evoluir. Eu acho que foi uma situação que as três ficaram melhor do que quando entraram. A situação se resolveu, porque para a gestora, apesar de perder uma ponta aqui de poder, ela conseguia respirar melhor, porque já não tinha mais que conviver também com uma pessoa que gerava tanto desgaste para ela no dia a dia. Se você tem dois profissionais que estão em conflito, a forma de resolver é sentar com os dois, é você ter o seu plano de como que você quer que as coisas funcionem, muito claro na sua cabeça. Tem que dizer, ó, se tiver de novo, as duas vão sair. Eu falei isso para elas. Se tiver mais um bate-boca, se chegar para mim que vocês tiveram algum bate-boca dentro da empresa, as duas serão demitidas. E não interessa que vocês são maravilhosas, que eu quero vocês na minha equipe, que eu sei da qualidade técnica de vocês. Não interessa. Não é inadmissível que duas profissionais com a senioridade que vocês têm estejam praticamente chegando às vias de fato aí. Não é possível isso. A empresa perde o respeito por vocês. Vocês têm que considerar isso. Vocês são exemplo. Vocês são lideranças, pelo amor de Deus. E aí, tem que ter essa clareza, tem que falar com clareza com as pessoas, para que as pessoas entendam que precisam realmente, que é uma situação que elas precisam resolver, que não é uma situação que está passando desapercebida pela organização, a organização está percebendo e quer uma atuação direta e realmente, definir um modus operandi, como é que vai funcionar para que o que possa estar gerando conflito, no caso das duas era a convivência, a forma de resolver as coisas, era o jeito de ser mesmo, era uma coisa que era difícil de resolver. Porque a forma como uma pessoa acha que as coisas têm que ser resolvidas, tem muito conflito com o colaborador, realmente não casa, não dá match. E, num certo sentido, eu gostava de algumas das soluções que ela estava oferecendo aqui. E muitas vezes ela entrava em conflito com a outra, porque já viu o conflito, então ela era um looping, de insatisfação. Já que eu não gosto de você, eu não confio em você, você é uma pessoa agressiva, então eu não vou concordar com as coisas que você está falando, porque as coisas que você está falando são muito diferentes da forma como eu acho que as coisas têm que se resolver. E aí entrava em conflito natural, sem muitas vezes nem pensar se não eram ideias boas, sem considerar algumas ideias que a gestora estava propondo. Então, realmente, conflito é uma coisa que cega quem está vivendo o conflito. Quem está dentro do conflito toma muitas decisões erradas. Então, nosso papel como liderança é até mostrar isso, mostrar o quanto que o conflito abala os dois profissionais que estão em conflito. Tira poder dos profissionais, não dá poder, tira poder, esvazia os profissionais de percepção de competência, de percepção de conhecimento, as emoções afloram, e quando você toma decisões baseado em emoções, você tende a tomar a decisão errada, porque ela é parcial, ela não é uma decisão imparcial.
ela é totalmente parcial e acaba te levando aí para uma solução que não é a mais eficiente, não é a eficaz e não é produtiva. Então, não vale a pena. O conflito realmente é uma situação muito difícil. Você que vai liderar aí a solução do conflito tem que botar as duas pessoas juntas, ter claro o seu plano de como que vai resolver, deixar as duas falarem, as duas terem um momento de verbalizar o porquê do conflito, o porquê da insatisfação, trabalhar com as duas nessa insatisfação, mostrar que as duas vão perder se continuarem naquele movimento, mostrar uma solução para elas e acordar essa solução com elas. Foi isso que eu fiz, acordei a solução, né, um acordo, então nós vamos conviver assim, não admito mais isso e aquilo, de conflito, de briga, de não sei o quê, e nós vamos trabalhar dessa forma, e dessa forma a questão de conflito morre aqui. Vocês não precisam ser melhores amigas, não precisam ficar de beijinhos e carinhos, nada disso. Vamos ser profissionais que têm que respeitar uma outra, porque vocês sabem que as duas são boas, vocês sabem que vocês estão lidando com profissionais de alta qualidade, então o respeito é básico. Tem que respeitar para ser respeitada, as duas. E as equipes respeitarem também. E nesse formato a gente vai. E funcionou. Eu tive bons resultados com elas, fiquei muito feliz com as duas. E fiquei muito feliz que eu não precisei desligar ninguém, não perdi resultado, a área continuou entregando resultado, entregando que a empresa, projetos novos, implantando projetos novos brilhantemente, né, nos dois lados. Foi muito, muito bom, foi uma experiência muito rica e para mim foi muito rico saber que eu realmente evoluí, aprendi com o primeiro caso e fui capaz de resolver essa questão aí de conflito entre colaboradores. Eu espero ter ajudado, se vocês gostaram, curte, compartilha aí com seus amigos, né? Coloca suas observações. Você já viveu situação de conflito? Você já viveu a situação você no meio do conflito? Você teve alguém que te ajudou a resolver o conflito? Você está vivendo uma situação de conflito na tua área? Conta pra mim como é que tá e vamos trocando aí as ideias.